Oi, pessoal. Eu sou a Amanda, eu trabalho aqui na Loft, sou uma das cientistas de dados do time, e a gente está aqui hoje nesse vídeo para gravar um painel para vocês assistirem aí on demand, para falar um pouquinho sobre o processo seletivo e diversidade. E a gente teve um case bem interessante aqui na Loft, de vagas afirmativas, né, para diversidade. Então, acho que é bem válido a gente passar um pouquinho dos nossos aprendizados, do contexto, do conteúdo, para vocês, que estão participando desse evento do Programaria. Vou começar, então, apresentando quem são as duas pessoas que a gente está aqui para fazer esse painel. Então, o Gui, ele é gestor aqui na Loft, de ciência de dados, e ele está hoje com os squads de AVM Portfólio, é um dos cientistas mais antigos aí da casa, já está com a gente há mais de 2 anos. E o Daniel Scali, ele é o diretor de dados, e está aqui na Loft com a gente há 11 meses, quase completando aí seu primeiro ano na nossa empresa. Bom, vamos começar então. Primeira pergunta, acho que vale a gente comentar um pouquinho como é que a gente chegou, né? Como é que a gente percebeu que tinha que mudar o processo seletivo e de onde que essa iniciativa partiu de dentro da empresa. Bom, Amanda, obrigado aí pela pergunta. Uma coisa que é importante é que diversidade sempre foi um tema muito especial para o nosso chapter de Data Science aqui. A gente sempre prezou muito por por ter essa diversidade no time, né? Pela diversidade de pensamento, pela diversidade de forma de ver o mundo, pela diversidade de formação e de background para chegar até a formação. Então, isso sempre é um tema central dentro do nosso time, né? E por que fazer um processo seletivo voltado para a diversidade? Porque olhando para o time e dessa necessidade que o time tem pela diversidade, a gente percebeu que esses grupos os quais a gente direcionou estavam pouco representados, né? A necessidade da representatividade ela é importante e esses grupos estavam pouco representados, então a gente comprou o risco de fazer um processo direcionado. Legal. E como é que foi a recepção dessa iniciativa e desse processo na empresa? Teve reações positivas, atritos com alguma parte? Como é que vocês lidaram com isso? Quer pegar essa aqui? Boa. Acho que tem tanto eu e o Scali aqui para falar sobre isso, né? Então, quando a gente subiu a vaga, a gente focou, né, em dois grupos específicos, então mulheres e pessoas negras. E aí, quando as pessoas viram isso, as pessoas queriam mais. Por que não outros grupos, né? E aí, é sempre difícil para a gente, porque realmente a gente quer cada vez mais aumentar a representatividade, mas aqueles dois grupos eram que a gente sentia, acho que mais falta, tanto para o time ter um sentimento maior de inclusão, quanto representatividade mesmo em todas as camadas de liderança e também para contribuidores individuais. Então, a gente teve que dar algumas respostas difíceis, falando, não, vamos focar nesses grupos primeiro, os outros grupos a gente sente que tem mais representatividade, e deixar um pouco para depois, mas sim, deixar para depois no curto prazo, né? Porque a gente também tem o objetivo de abrir para outros grupos logo. E aí eu acho que esse cara tem outras aqui também. Eu acho que o ponto também aqui é que a gente focou nesta camada, foram vagas para gestão, né? E tanto gestão de pessoas quanto contribuidores não gestores sêniores, porque nessas camadas nós tínhamos poucas pessoas desta representatividade, né? Então era importante focar nesta representatividade. E como é que foi o papo com pessoas que não são de grupos de minorias em tecnologia? Então, por exemplo, grupos de homens, grupos que não são parte da comunidade LGBT e pessoas que não se declaram, né, como parte da população negra. Vocês chegaram a ter conversas com esses grupos para explicar a iniciativa? Teve atrito? Como é que foi esse processo? Sim, tivemos, porque a gente precisava aprovar as vagas no contexto corporativo e depois explicar também para o nosso próprio time que ia tocar o processo de recrutamento, como que ele iria conduzir, né? E são conversas, muitas vezes, conversas difíceis, às vezes não tão diretas e
que te atacam, mas que vêm com algumas coisas periféricas que tentam desqualificar o processo, né? Tem a questão de que, mas por que essa representatividade? Será que faz sentido reservar vagas, né? Você não está sendo, sempre tem aquele discurso, você não está sendo preconceituoso, ao contrário, né? Primeiro esse ponto. Segundo, tem a discussão, mas que ficou até bastante no foco recentemente sobre você vai baixar a barra, né? E na verdade a questão não é essa, a questão é dar a representatividade, né? Não teve nada de baixar a barra nesse contexto, né? E tem também uma questão de que é um pedaço da população que tem menos representação. Então, para você encontrar as pessoas que têm o fit com a vaga, demora mais tempo. E sempre me falaram, nossa, você vai comprar esse risco de ficar esse tempo todo sem isso? Né? Eu falei assim, eu vou encarar a situação desta forma. E a gente entende que o melhor para o time é ter uma pessoa tecnicamente qualificada com essas características, e é assim que a gente vai conduzir. Sim, além disso, a gente tinha um processo amplo rodando, né? Então, quem se aplicava para essa vaga, que exigia, né, a ser desses grupos minoritários, a gente direcionava para o outro processo que era executado normalmente. Então, não era como se a gente tivesse só vagas afirmativas, a gente tinha outras vagas que a gente podia direcionar as pessoas, e a gente equilibrou esse risco de preencher vagas com obter diversidade um pouco dessa forma também, né? E a gente comprou o risco também, a gente conscientemente, né, eu lembro até da conversa que a gente teve, eu e o Scary, sobre isso. A gente falou, cara, vamos comprar esse risco? Vamos. E aí a gente entrou em acordo e seguiu. E o risco é basicamente de mais tempo, demorar mais tempo para conseguir. Entendeu? Por quê? Porque proporcionalmente tem menos pessoas, então acaba tendo mais, precisar de mais conversas para chegar na pessoa correta para a vaga. E aí o processo já aprovado a iniciativa, o processo rodando. O que mudou no processo? Teve alguma adaptação? Como é que foi a construção realmente de um processo com vagas exclusivas? Legal. Então, acho que tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Então, o primeiro era colocar, né, no processo seletivo pessoas que tinham perfis diversos, né? Para não ser, por exemplo, uma mulher entrando no processo, ela ser entrevistada só por homens, né? Então, o nosso processo, você conversa com muita gente, né? Então, sei lá, em média 7 pessoas, né? 2 na primeira fase, 3 na segunda, mais 2 na terceira fase. Então, sempre ter pelo menos, por exemplo, no processo de mulheres, também uma mulher nessas etapas. Outra, né? Até você participou dessa, né, mano? Então, que a gente começou a perceber que dependendo da diversidade das pessoas, elas, tipo, tinham posturas diferentes em relação a algumas etapas do processo. Então, acho que as mulheres, elas aplicavam muito mais, quando tinham muito mais certeza que elas iam passar, ou quando a gente mandava o desafio técnico, as mulheres tinham uma taxa de existência mais alta, e na verdade acho que era uma questão muito mais de reconhecimento, né, de postura, né, de um pouco de viés, assim, do que da capacidade técnica das pessoas. Então a gente tentou incluir no discurso, né, toda vez que a gente mandava um desafio novo ou passava pelo processo, um pouco reafirmar que, cara, não precisa atender algum estereótipo pré-definido, e a gente quer conhecer mesmo você e suas experiências, né? Eu não sei se o cara tem um complemento também. É isso mesmo. Garantir que mostrar para a pessoa que está entrando que existe a diversidade e representatividade, apesar de não de todos os grupos específicos, né? E, na medida do possível, fazer a pessoa se sentir acolhida. E até teve um caso de uma pessoa que ela falou, olha, o que eu tenho para oferecer, só o que eu tenho para oferecer para vocês é uma perspectiva nova sobre coisas que vocês já sabem. Daí a gente falou, tipo, exatamente isso que a gente quer, entendeu? Então, é um pouco tranquilizar as pessoas que realmente você não precisa ser o Andrew Ng, sei lá, o data scientist que inventou as redes neurais para entrar aqui, né? Na verdade, o que a gente quer mesmo é conhecer a pessoa, as experiências dela.
E em termos de resultados, depois aí desse semestre que a gente passou, com a experiência de ter, né, um processo com vagas exclusivas, como é que vocês avaliam, tanto em termos, assim, realmente de contratação, como em termos de lições aprendidas? Como é que a gente poderia fazer melhor da próxima vez? Eu acho que, bom, primeiro a gente está lidando com o processo ainda, né? Nós temos 3 vagas exclusivas abertas, das quais a gente preencheu uma até agora, né? Então, a gente está com 2 outras ainda em processo, que vamos manter, isso de final de fevereiro para cá, que tá sendo esse processo, né? A gente aprendeu a questão de ser mais propositivo na pessoa se sentir acolhida, então mudar as peças, mostrar essa diversidade nas vários perfis ao longo do tempo. A gente aprendeu com o fato de que dar o tempo, não ser tão caxias com o tempo cobrado pelas coisas, né? A gente tem uma das etapas que é um projetinho que a pessoa leva para casa para fazer, né? E depois vem apresentar. A gente era meio travado em relação a prazos, em relação à forma de apresentar tudo. Isso a gente percebeu que uma forma de inclusão também é abrir para as pessoas também proporem as formas dela de trabalhar, né? Então, teve gente que pediu menos tempo, teve gente que pediu muito mais tempo. Então, beleza, vamos lá, entendeu? Tem gente que queria apresentar de uma forma X ou de uma forma Y, com PowerPoint, sem PowerPoint, né? Por exemplo, entendeu? A gente também foi inclusivo ao ponto de, ou tentamos ser inclusivos, pelo menos, ao ponto de, ao longo do processo, a pessoa poder adaptar em relação à melhor forma que ela se sentia à vontade, para que ela sempre tivesse, a gente tendo sempre esse objetivo dela se sentir que trazer essa diversidade era importante para nós. E em relação a depois da contratação, não sei se tinha algum complemento ali, ou posso seguir com a próxima. E também em termos de resultado, uma coisa que foi muito positiva, que eu acho que a gente não esperava, foi que a gente tinha vagas afirmativas e vagas amplas, só que a gente preencheu muitas das nossas vagas amplas com um pouco das pessoas que chegavam nas vagas afirmativas. Então, acabou que nessa temporada ela não está fechada ainda, mas é bem provável que a gente consiga fechar com mais de metade de contratação de diversidade, né? Então, para perfis isso é bem diferentes legal. desses exclusivos, entendeu? As pessoas acabaram aplicando para perfis diferentes desses exclusivos, do que a gente espera nas vagas exclusivas, né? Mas pessoas que se sentiram atraídas muito até feedback que a gente teve pelo próprio nome que a vaga teve, né? A nossa vaga era lá, Data Science Manager, exclusivo para pessoas negras ou mulheres, né? E aí as pessoas acabaram se aplicando, pessoas que se enquadravam, né, que se declaravam nessa situação, acabavam aplicando para outros perfis também. Legal. E a última pergunta é, pós-processo, como é que a gente está pensando nessa parte de onboarding até em fomentar a questão de inclusão, agora que a gente está investindo tanto nessa questão de diversidade? Se vocês puderem comentar um pouquinho das iniciativas que a gente tem pensado sobre isso. Acho que mostrar, dar o sentimento de inclusão acima de tudo, né? Então, também na entrada da pessoa, ter uma pessoa próxima que está acompanhando as dificuldades, ter uma pessoa que o mais próximo possível das características dela para também tentar entender as dificuldades de adaptação, né? E ser um pouco flexível com o tempo de contribuição, que a gente fala assim, né? Que a pessoa vai passar a estar ativamente contribuindo. E além disso, as iniciativas de inclusão que a gente executa já há algum tempo, né? Então, a nossa pauta fixa de diversidade e inclusão na nossa reunião quinzenal agora, né? O nosso engajamento com as células de diversidade aqui dentro, e eu acho que a nossa vontade, eu acho que de aprender e de trazer mais contexto para as pessoas entenderem como que funciona, aprenderem com as experiências de outras pessoas, né? Então, né, todo o nosso roadmap ali de diversidade e inclusão também, cada vez mais, intensificar cada vez mais a execução dele. Joia. Foi então um papo rapidinho, só para a gente passar um pouco do contexto. Quem tiver curiosidade de saber mais como é que foi,
fica à vontade para procurar o Gui, o Scali ou eu mesmo no LinkedIn. E a gente fica super à disposição para falar sobre esse tema, que é um dos valores que a Loft tem e que a gente também preza bastante aqui no nosso time de ciência de dados. Vocês querem encerrar com alguma coisa? Só agradecer, pessoal, pela atenção e estamos à disposição se precisar. Estamos à disposição, contem com a gente e, bom, a gente quer conhecer vocês, na verdade. É isso. Valeu, galera.